São ações integradas, cuidados à infância, famílias e educadores em áreas vulneráveis. Vamos contar a história, os objetivos, as realizações desde 2006 e fragmentos de algumas atividades clínicas do projeto. Temos, portanto, uma abertura de um campo de atuação para a psicanálise e para os psicanalistas, levando nosso conhecimento para o desenvolvimento do cuidar das necessidades da sociedade civil. É um campo novo para a psicanálise e para os psicanalistas. Enfim, psicanálise sem divã. Então, Tereza. Bem, é um prazer estar com vocês aqui. Que bom que tem caras diferentes dos mesmos que sempre já souberam e sabem desse trabalho que eu fiz. E eu acho que é super bom, né, que a gente possa expandir, né, o conhecimento dentro da sociedade, porque o PROPIS, desde 2006, nós realizamos uma série de atividades e que acabou ficando um conhecimento muito maior para fora da sociedade, e temos até internacionais, né? A América Latina sabe muito do PROPIS, e apesar de que nós fomos também para Portugal, fomos para a Alemanha, nós somos chiques, mas dentro da sociedade temos pouca oportunidade de conversar e primeiro apresentar, né, o trabalho, e depois ter uma interlocução, porque vai dar um pegando. Ixi, mas isso vai ser porque na verdade, né, então o PROPIS acabou ficando muito mais conhecido fora da sociedade do que aqui dentro da nossa casa, e o conhecimento aqui dentro da casa é, por vezes, um pouco impreciso. E a gente vai chegar lá para falar um pouco dessa imprecisão, né? Porque o PROPIS estaria ligado a uma ideia de psicanálise para a população pobre, né? Para os vulneráveis. E não é isso, né? O PROPIS se pretende mais do que isso, né? A Munira pode nos ajudar, porque a Munira desde sempre bate nessa tecla, né, para a gente conseguir discriminar uma coisa da outra. Bem, então vou tentar manejar duas coisas aqui ao mesmo tempo, na minha habilidade, que não é muito grande em relação a isso. A planta fica ficar no canto, porque ela está atrapalhando. Então, pode dizer aqui? Pode. E aí é ponta direita que tem que falar. Então, a equipe do PROPIS, eu vou passar rápido, né, porque temos muitas coisas a tratar e eu não pretendo me ater a cada slide, não. Então, eu vou falando algumas coisas e as pessoas passam os olhos para a gente seguir. A equipe do PROPIS é Eloá, a Flávia, Maria Elisa, Lúcia, Tereza Lopes, eu, Munira, Sônia Verjovski, Sônia Eva, Vanessa Cidade, e eu coloquei embaixo as 3 pessoas que já foram para o PROPIS, mas que elas só estão assim de recesso, vamos dizer assim. Qualquer dia a gente pega de novo as 3 para continuarem trabalhando com a gente. Então, 2012, os objetivos do PROPIS é atender a demandas clínicas contemporâneas, produção de conhecimento, contribuir para a formação de psicanalistas, no sentido da nossa formação, né, porque eu acho que o PROPIS pode ajudar a gente a compreender que a psicanálise contemporânea é mais do que a psicanálise do divã, do setting convencional. Nós tanto temos prática clínica, mas não temos prática clínica de um outro tipo de clínica, inclusive privada, que exige uma rede de atenção que não é só do analista, né? Então, a atuação do psicanalista em vários settings, para além do consultório,
dentro da clínica privada e em parceria de programas governamentais e não governamentais. Quer dizer, nós temos toda uma possibilidade de atuação que a gente não usa, que a gente não faz uso dela, né? No movimento da saúde mental no Brasil, nós temos uma participação muito tímida e historicamente definida, porque é tímida, mas eu acho que isso nos colocou de uma maneira, a Sociedade Brasileira de Psicanálise e, de um modo geral, todas as sociedades ligadas à IPA ficaram fora desse processo do movimento de saúde do Brasil. E eu acho que é uma pena para nós e pena para a saúde mental do Brasil, porque eu acho que nós temos bastante a contribuir e bastante a aprender, né? E esse movimento do PROPIS não é uma coisa específica da nossa sociedade, é um movimento mundial em que a gente pode perceber esse tipo de interesse, né? Como a FEPAL e a IPA organizando comitês para dar conta dessa forma de psicanálise além do divã. São os comitês de extensão da psicanálise, né? Onde a Tereza Lopes é representante na IPA, do Outreach, e eu sou representante da nossa sociedade na FEPAL, também no Comitê de Extensão da Psicanálise. Os fundamentos do PROPIS não são fundamentos para uma psicanálise para os pobres, né, como eu dizia antes. É uma psicanálise que está baseado, a prática nossa, né, o referencial nosso é todo psicanalítico. Nós trabalhamos com a noção de transferência, de contra-transferência, de pulsão, de desejo, de inconsciente, e a prática, né, nós temos uma preocupação sempre de buscar compreender uma prática muito diferente e com muitos desafios, mas buscando compreender psicanaliticamente. Quer dizer, a ideia é que a extensão da psicanálise não signifique abrir mão de um rigor teórico psicanalítico. Ao contrário, é a gente buscar um rigor teórico, buscar uma teoria que dê conta, trabalhar os conceitos psicanalíticos para que eles possam dar conta de uma outra realidade. Eu esqueci, agora eu olhei para o Joaquim, me lembrei, eu esqueci de falar, né, que é uma preocupação internacional, esse movimento da psicanálise, das sociedades psicanalíticas, mas é um movimento que não é atual, né, Joaquim? O Margulis, em 1980, é isso? Por aí, né? 79, 89, ele já tinha esse tipo de trabalho em Michigan. Ele começou um trabalho em Michigan exatamente na tentativa de revitalização da sociedade de Michigan, Sociedade Psicanalítica de Michigan. E então é alguma coisa que é difícil de pegar, né? Já tem 30, 40 anos que se debate esse tipo de prática, mas ela ainda está muito incipiente. E entre nós, ele começou exatamente com o Joaquim Conceição, o projeto Comunidade, e que acabou dando no projeto, no programa de psicanálise e interface social a partir de 2006. As realizações do PROPIS de 2006 a 2012 foram 2 eventos, foram muitas coisas que nós fizemos. Nós fizemos muitas coisas. Eu fico tão impressionada cada vez que eu paro e vejo como a gente conseguiu produzir, e eu me orgulho a beça disso, né? E a gente fez 2 eventos em parceria com o Fórum de Ciência e Cultura, participamos de muitos congressos, publicamos, fizemos parcerias com muitas pessoas, muitas instituições, e temos 3 projetos em andamento. 3 projetos, porque o PROPIS, além de buscar
uma psicanálise que dê conta, né, desse universo e dessa prática fora do consultório, né, sem divã, né, com uma expressão que está sendo corrida, que eu acho que é interessante. Também realizamos projetos sociais, e que aí começou a confusão em termos de entendimento que seria uma psicanálise para pobres, porque todos os projetos desenvolvidos pelo PROBIS, projetos sociais, foram para populações empobrecidas. Isso não é difícil de se compreender, né? Isso, inclusive, está ligado à própria tradição do ensino no Brasil, da transmissão do ensino médico e de saúde mental, né? É normal, né, natural, que a gente pense, que a gente aprenda na Santa Casa, nos hospitais públicos, né? Porque a população mais favorecida não tem tanta possibilidade de nos permitir esse risco, né? Essa aventura. E isso não significa que, exatamente por isso, o rigor ético, né, é dobrado, né? Porque a gente trabalhar com populações empobrecidas sem fazer delas um objeto de estudo, né, é alguma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Então são 3 projetos que nós temos. O programa radiofônico Estudar e Pensar, que é coordenado pela Sônia Eva e uma equipe de pessoas. Já tem, não sei exatamente quantos anos, mas 10 anos, né? 10 anos, né, Elisa? Mais uma vez era uma vez, que está funcionando junto à biblioteca desde 2009, que é um projeto muito interessante de literatura e de abordagem com a literatura infantil, e temos parcerias com escola e com creche, e é um trabalho muito bonito. Mas eu vou me ater ao que eu coordeno junto com Tereza, que é Ações Integradas de Cuidado da Infância, Familiares e Educadores na Área vulneráveis, porque daria a possibilidade da gente, a partir da gente mostrar para vocês o que a gente faz, né, em campo, que vocês possam rebater, ou pensar, ou questionar e instigar, né, que a gente repense ou pense coisas novas, né, para que a gente possa evoluir. A ideia é essa, né, não é fazer tudo bonitinho e sim. Você está vendo? Você se lembrou que você viu ao Vilasmar, né? Eu também me lembrei. Fala o microfone. Fala bem no microfone. Você, naquele slide que você colocou, as questões teóricas que a gente pensa, né? Que fazem parte do nosso arcabouço teórico, eu acho que a gente precisava também mencionar que todo o trabalho moderno da psicossomática é uma questão que muito nos enriquece, porque são as questões também dos excessos e a forma de pensar, a metodologia, todas as questões do movimento da psicossomática tem nos ajudado teoricamente também muito. Certamente, né, a psicossomática francesa ajudou muito, assim como o arcabouço teórico que a gente pode pegar, né, Green, Roussillon, Anne Álvares, Lebovici, Luiz Cláudio Figueiredo, Winnicott, Bion, quer dizer, é esse universo, né, de teóricos que embasam o nosso trabalho. Então, foi muito bem lembrado, né, que a psicossomática francesa contribui muito e está muito em atividade, está muito rico, né, um movimento bastante atual e bastante produtivo, né? Então, vamos lá. Nas ações integradas de cuidado da infância, familiares e educadores em áreas vulneráveis. Ué? Voltou.
Vai indo. Ixi, eu não sei o que houve. Não, porque agora a gente vai... Não era pra ser assim, não era pra continuar aqui. Ah, é? Mas não tem, vamos mudar. Aí isso eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas a gente pode também fazer um bolo diferente também. Você lembra de ter bolo de outra? Não, isso foi Celina que fez hoje, né? Então eu não sei se ela entendeu o que precisava fazer até o final. Vamos ver se não é. Fecha aí. Não. Enfim, então vamos perder tempo. Esse é o institucional. Tem duas pastas do lado esquerdo. Mas não vamos ver. Essa daí, gente. Então vamos fazer diferente. Até ficar menos entendido. E muda o jeito da coisa funcionar. Então, o projeto de ações integradas à infância, familiares, educadores em áreas vulneráveis, ele tem como base toda essa teorização, né, desse pessoal que eu citei. O Winnicott Bion, o Sillon, o Green, Luiz Cláudio Figueiredo e Bovici. E uma ideia que nós temos, né, que norteia o projeto, é que toda a ação que a gente faz, ela é em si uma ação de cuidado. Quer dizer, tudo é aproveitado como elemento de estabelecer uma possibilidade de que as crianças, que os educadores, que os familiares possam desenvolver a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de simbolização. E então, aquele esclarecimento que eu procurei fazer no início, né? Então, esse trabalho que nós desenvolvemos, ele é sim numa população empobrecida. Mas o que a nossa proposta de trabalho, ela não é uma proposta de trabalho diferenciada para a população empobrecida. A psicanálise que nós fazemos no Morro do Borel, hoje em dia, que é onde esse projeto hoje funciona, né? Ele é um trabalho que ele poderia estar sendo realizado em qualquer comunidade, porque isso também é interessante. Quando a gente fala em comunidade, a gente imagina que é a comunidade pobre, é a comunidade de favela, mas a comunidade é do nosso bairro, é a comunidade da escola dos nossos filhos, é a comunidade dos hospitais que nós trabalhamos, né? É a comunidade que tem a segurança que necessita de ser bem formada, porque a nossa comunidade necessita de uma ordem social que possibilite a cidadania e a paz, né? A harmonia. E nós trabalhamos com essa população que são os excluídos sociais. E essa é uma escolha ideológica, uma escolha pessoal, uma escolha de responsabilidade social minha e da Tereza e das pessoas que trabalham conosco, mas ela não é uma vertente da psicanálise, uma aplicação da psicanálise num contexto empobrecido. Ela trabalha com a população empobrecida por desejo nosso. Ela poderia estar em qualquer comunidade social, né? Comunidade no sentido amplo da palavra, né?
Esse projeto teve em 2009, 2010, não, 2010, 2011, 9 e 10, nós trabalhamos no Morro dos Macacos, na Tijuca. E foi uma experiência muito boa. Nós trabalhamos sempre nos morros, né? E para trabalhar nos morros, nós não podemos simplesmente chegar nos morros e bater na porta da Dona Maria e dizendo que nós estamos desejosos de fazer um trabalho, né? Nós precisamos de uma instituição que esteja já trabalhando no morro, para que ela sirva de intermediária entre nós, entre a Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, e a população. E nos Macacos nós trabalhamos em parceria com uma ONG que chama Casa das Artes, de Educação e Cultura, e desde 2011, de janeiro de 2011, nós estamos junto com a Associação Centro Cultural Roda Viva, que tem a sua base no Morro do Borel. O Morro do Borel é um complexo, né, de favelas, e a favela que nós trabalhamos chama-se Chácara do Céu. Chácara do Céu da Tijuca, porque tem o Chácara do Céu no Vidigal. Tem Chácara do Céu e é. Eu estou falando, mas tá ótimo. Um segundo esclarecimento, que essa prática, né, a nossa comunicação não pretende estar acabada ou responder todas as questões e as inúmeras questões que esse tipo de trabalho suscita. A ideia é a gente trazer para que possa, né, ser recheado dos comentários e dos questionamentos de vocês. A base do trabalho, né, só retomando a questão teórica, né, é da noção ampla do conceito de cuidado, né, que no cuidado nós caracterizamos algumas funções, que é de sustentação, a de continência, sustentação, o holding do Winnicott, continência é a noção do Bion, que necessita, né, que são possibilidades, são funções que possibilitam a continuidade da existência e a transformação, a possibilidade de transformação psíquica. E, como o Luiz Cláudio diz, né, não basta a gente ter boas e novas ideias, é importante que a gente possa usar as boas e novas ideias, mudando, transformando, né, as defesas que o psiquismo desenvolve, e que isso é que é o processo terapêutico, né? E esse processo terapêutico, eu acho que eu pretendo que possa ficar claro nas vinhetas que nós depois vamos trazer. Só algumas poucas palavras a respeito da estrutura do trabalho. Nós trabalhamos com as crianças nessas ONGs, tanto do Borel quanto dos Macacos, né, que são instituições de arte e educação, em que as crianças precisam estar na escola e elas são inscritas nessas atividades dessas instituições. São crianças que vão de 6 até 17 anos. E com os familiares, que a gente precisa lembrar que a construção das famílias nessas áreas vulneradas, elas não seguem no rigor da família nuclear que nós costumamos pensar, e nem das mudanças das famílias que nós costumamos pensar, né? São geralmente famílias onde a mulher é o centro do provento material e emocional. Geralmente os pais, hoje em dia está bem melhor, né? Porque a questão do tráfico associado, conjugado à situação de pobreza e de exclusão social, levava a uma situação extremamente crítica, porque os homens, os jovens homens, né, eles eram drenados quase que diretamente para a ação do tráfico e morriam. Né? A quantidade de óbitos nessa população, nesse período dramático que nós vivemos na cidade,
eu acho que nós já vivemos mesmo, eu acho que já é passado. É uma coisa impressionante como as UPPs, apesar de toda a problemática que isso trouxe, né, elas estão revertendo sim o perfil, né, da população. As crianças podem ir para a rua, e isso não é pouco, né? As crianças não podiam sair das suas casas, e quando saíam, as conversas, né, e eu estou nessa andança com essa população empobrecida, por desejo próprio, né, desde 2001. E desde 2013, 2007, eu fiz um projeto que eu acabei me associando, né, a 10 morros da cidade. E era incrível como havia, né, as especificidades de cada localidade, mas algumas coisas se mantinham, como a violência, né, a banalização da morte. As crianças lidavam com a morte como uma coisa absolutamente banal. Encontrar um cadáver no meio da rua era uma coisa absolutamente normal, né? Normal não, usual. Normal não era, né? Era usual. E isso, né, acarreta uma deformação da própria vida, né? A vida, se a morte vale tão pouco, né? Se o morto pode ficar estendido na rua, ou então carregado em carrinho de supermercado, a vida que se contrapõe a essa morte também é absolutamente banalizada, né? Então, era uma situação muito dramática. Então, essas crianças, né, e adolescentes dessas instituições, elas têm trabalhos em arte e educação, e nós entramos com uma proposta, né, de atuação. E aí começam as complicações, porque a demanda é nossa. A demanda desse tipo de trabalho que nós fazemos é institucional. Mas rapidamente o que nós percebemos é que essa demanda passa de ser individual para ser das crianças e dos pais. Eles cobram, eles necessitam desse tipo de coisa. E a reversão, a possibilidade de... É aquela situação, né, de quando a gente se encontra em situações limites, né, é que as defesas ficam tão frouxas que tudo que aparece a gente usa muito bem, né? E as pessoas em situações radicais de exclusão social, né, porque essas crianças, a gente tem que pensar, essas pessoas, né, principalmente as crianças e os jovens, eles raramente saem das suas localidades. São pessoas que não tinham, né, ou não têm ainda, acesso aos bens culturais. E cultura, né, não é um quadro no museu. A cultura nos constitui, a cultura nos faz humanos, né? Então a gente retira dessa população, excluindo essa grande parcela da população, do convívio com a cultura, e isso tem um preço social enorme e um preço individual incalculável. Deixa eu ver onde é que eu vou. Os grupos que nós fazemos, né, são de crianças em idade, a gente divide em crianças menorzinhas, as crianças maiorzinhas, os adolescentes, os adultos que são os familiares, geralmente são mulheres, né? E apesar de que tem um homem de vez em quando que aparece, é muito interessante isso. Igual, né? O mimetismo do asfalto é o mesmo, né? Os homens de vez em quando aparecem também no colégio dos filhos, assim, igualzinho, né? E com os educadores que estão ligados a essas instituições com quem a gente trabalha, né? E nós agregamos os grupos, nós trabalhamos em grupos com as crianças. E hoje, nesse ano agora, nós vamos começar a fazer atendimentos individuais por exigência da prática. Por demanda, isso. Por demanda deles.
Porque se percebeu que muitas pessoas precisavam de uma assistência individualizada. E nós agregamos um nome, nós chamamos esses grupos de grupos de imaginação. E a ideia de trazer, de conjugar, né, a ideia de imaginação ao grupo é exatamente frisar a especificidade desses grupos. São grupos para exercer a função traumatizante, no sentido de estimular, de convocar, né, de trazer eu gosto muito de um jeito que o Luiz Cláudio fala, de trazer as falas, né, de saculejar, né, e trazer essa ideia que a imaginação, né, é uma forma de pensar, que a imaginação um poderoso instrumento, né, que nós temos, que é, na verdade, a capacidade de pensar, de sonhar, de se sonhar e de sonhar o mundo, né, que são coisas absolutamente não triviais, né, ao humano. Sem isso, não somos humanos, né? Esse ano também nós temos uma novidade, que são as oficinas de arte cênica e plástica, por acreditar que a arte, né, é uma utilização da linguagem teatral e da linguagem plástica, pode ser mais um elemento de mobilização. Nós trabalhamos com parceria com a PUC, o Departamento de Psicologia da PUC e com o Departamento de Psicologia da UFRJ. A ideia não é só trabalhar com o Departamento de Psicologia e se estender às outras áreas da saúde. E a ideia, exatamente, de trabalhar com os estagiários é ajudar a formar profissionais sensíveis, não à causa que eu e Tereza abraçamos junto com o nosso grupo, que são para os vulnerados, mas para sensibilizar a pessoa que está em formação para um tipo de prática psicanalítica que não é só a do consultório. Essa é a ideia da gente trabalhar com os estagiários. E que acaba sendo, né, tem um bônus, né, que é uma forma de divulgar, né, o próprio pensamento psicanalítico.